Boa noite, uma alegria, um prazer estar aqui novamente com vocês, amados ouvintes. Nós somos do Núcleo de Convivência Cristã, meu nome é Laerte de Paula Souza. Nós, nesse dia 23 de maio, estamos aqui para mais uma mensagem, para compartilhar com vocês. Conta para Jesus onde é a tua dor. Gostaria de começar fazendo uma oração. Haja vista que muitas pessoas, estão sofrendo, muitos enfermos. Essa semana nós tivemos o passamento para o Senhor de um ouvinte que nos ouvia no hospital, no leito. Cheguei até a visitá-lo e essa semana perdemos um ouvinte. Agora, não sei se lá no céu dá para ouvir, talvez dê já para ouvir melhor ainda, o som mais apurado, mais afinado. Mas eu gostaria de orar. Senhor, nós invocamos o Teu nome, clamamos, Senhor, nesse momento de dor, de tristeza, de pesar, em que, ó Senhor, tanto, Senhor, cada lar é como se cada lar, em cada família, há uma dor, há um luto, ó Senhor, há um momento de comoção, há um pedido, Senhor, Deus, há uma expectativa, uma esperança de cura, de restauração. Estende a Tua mão, Senhor, principalmente aqueles que estão entubados. Senhor, toca nesses pulmões e faz o milagre. Senhor, Senhor, estende a Tua mão, faça, Senhor, traga conforto, traga alívio, traga, Senhor, esperança. Nós levamos a Ti, diante de Ti, a dor e o sofrimento de todos aqueles que estão enfermos, na expectativa que o Senhor use de compaixão, de misericórdia, ó Senhor, e haja cura, haja saúde, haja restauração. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos à nossa mensagem. Conta para Jesus onde é a tua dor. Esse é um cântico, né? Um cântico, ele te ajuda a suportar a cruz, a estrofe. Vinícius vai nos ajudar aqui com a leitura dessa mensagem. Vamos lá. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. João 11:3. Lázaro estava às portas da morte quando suas amáveis irmãs mandaram relatar o fato a Jesus, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Elas estavam atônitas de que isso acontecesse, tendo a expressão certa dose da estranheza. É como se dissessem: nós o amamos, e se pudéssemos, faríamos que ele ficasse imediatamente bom. No entanto, mestre, sabemos que tu também o amas. Ok. Então esses fatos aconteceram na vida de Jesus, Betânia, uma cidade próxima a Jerusalém, 3 horas de Jerusalém. E essa casa, esse lugar era muito estratégico, e essa família era uma família queridíssima, uma família hospitaleira, amável. Eles eram pessoas de bem, tudo indica que eles eram pessoas de posses, deviam ter uma boa casa, um bom lugar, porque Jesus, quando ia a Jerusalém, na capital, 3 horas, a última passagem antes de ir para Jerusalém, Jesus costumava passar ali, e quando Jesus ia com 12, né? Então, hospedar Jesus, receber Jesus, tem que ter uma boa casa para receber Jesus com os 12. E Jesus amava, se sentia bem, eles o recepcionavam com amor, com carinho. Então era uma casa, essas 3 pessoas que habitavam nessa casa, Marta, Maria, Marta e Lázaro, mencionada nas Escrituras, um lugar muito especial, um lugar de gente de bem,
gente que amava Jesus, gente de fé em Jesus. A Marta, por exemplo, falou, nós sabemos, eu sei que tu és o Cristo, ela disse, que havia de vir ao mundo. E eles criam em Jesus. Mas veja só, o fato de ser um lar abençoado, uma família abençoada, uma família querida, amada, não eximiu de que eles enfrentassem um momento de dor, de tristeza, de sofrimento, de enfermidade. São lições, né? Porque, sei lá, alguns certos conceitos, espero que nenhum de vocês tenha esse conceito, mas parece, alguns acham que doença, enfermidade, aflição, é como se fosse uma desgraça, uma maldição, e que isso é coisa que vem sobre os ímpios. O crente, aqueles que são de Deus, são poupados, né, de tais coisas, de passarem por aflições, angústias, lutas, enfermidades, tribulações. Mas não, né? Veja, não, nós, as pessoas que são de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, na casa dos servos de Deus, nós estamos sujeitos a passar por toda espécie, toda sorte de tribulações, de angústias e sofrimentos. Não temos existe um alvará, uma liminar, para que seja poupado de dor as pessoas de fé. Estamos sujeitos. Mas vamos ver o que aconteceu aqui, né? Quando veio essa dor, e Jesus estava ausente, veja só, e naquela época não tinha celular, onde está Jesus? Não tinha celular, não tinha GPS, para poder, estava seguindo e tal. Temos que achar, veio a dor, veio o sofrimento, e ela falou, nós temos que... A situação foi piorando, agravando, e quando eles se sentiram ameaçadas, que o Lázaro poderia vir a partir, a enfermidade, não sabemos nem que tipo, agora é localizar Jesus. Então, mandaram, né? Mas sabe o que é? Eles eram pessoas de fé. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Melhor que o GPS, né? Melhor que o Waze, melhor que tudo é a fé, pessoa de fé. Sabe por quê? A fé conduz, guia, orienta no caminho certo. E elas pegaram um mensageiro em fé e falaram, olha, deram uma instrução, você vai em tal lugar, vai nessa direção, vai por aqui que você vai encontrar Jesus, e nós temos que contar para Jesus. E quando você chegar para Jesus, eles disseram a frase, né? A mensagem, né? Colocaram lá a mensagem. A mensagem ficou até para a eternidade, ficou marcado, né, na Bíblia, entrou para a história. A frase é, vocês, ao chegar em Jesus, vocês não pedem nada, não falam nada, falam, vem correndo, vem Jesus, vem, nós estamos precisando de você. Vocês só falam essa frase. Qual é a frase? Senhor, ali, está enfermo aquele a quem tu amas. Era para chegar para Jesus, Jesus tinha que tomar conhecimento de Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. E elas deram as coordenadas e em 2 dias aproximadamente a pessoa encontraram Jesus. Seguiram Jesus, as pistas, as direções e encontraram Jesus. É algo assim que pegou. Ninguém está preparado, né? Quando vem a enfermidade, quando vem a dor, a aflição. Pega de surpresa. Ninguém vai falar, pode vir enfermidade, agora eu estou te esperando, estava te esperando, pode bater. E eles, pelo fato da amizade de Jesus, e por Jesus, como Jerusalém era a capital, e eles estavam perto da capital, né? Era comum Jesus passar por ali,
E aí veio justamente numa hora em que não estava Jesus. Até ficou aquela frase também, se tu tivesses aqui, Jesus, meu irmão não teria morrido, né? Foi isso que ela disse. Mas eles mandaram então a mensagem, havia um inconformismo, né? Aquele a quem tu amas, justo o Lázaro, o nosso irmão, o Lázaro, a quem tu amas, o Lázaro que é tão, né, amigo, companheiro, imagina que dava assistência para Jesus, cuidava de Jesus ficava à vontade, né, suprindo, dando conforto, providenciando todo o suprimento para Jesus, servindo. Era uma família de gente que servia. Né? Vai falar a respeito de Maria, né? Que está aos pés do Senhor Jesus. Há muito destaque aqui dela ter um determinado momento quebrado um vaso de alabastro, ter um perfume caríssimo, preparou antes da sepultura, antes da morte de Jesus, né? Derramou um vaso caríssimo de alabastro, quebrou e derramou sobre Jesus. Então havia um servir, usar, né? Eles eram prósperos, eram abençoados, e eles usavam, né, daquilo que eles tinham para servir, para cuidar, repartir, dar conforto, dar bem-estar, ajudar. Era assim. Então, como pensar, puxa, uma pessoa, né, como é que uma pessoa amorosa, bondosa, uma pessoa que tão assim, um coração tão aberto, como é que pode ficar doente? Como é que pode ficar enfermo? Então havia um certo inconformismo, não é? De não esperar tal coisa. E foram lá dizer para Jesus, sabemos que tu também o amas, né? Havia o desejo, nós o amamos, e é comum. Vinícius, vamos lá. É comum pensarmos que nossas dolorosas aflições ou doenças não estão em conformidade com o fato de fazermos parte daqueles que foram chamados e escolhidos antes da fundação do mundo para serem um com Cristo. Nós cremos nisso, né? A Bíblia é muito clara em falar da nossa posição. Nós, os que somos, que cremos em Cristo, nós não somos nenhuma novidade para Deus. Os que haveriam de crer, os que haveriam de receber o Evangelho e crer em Jesus Cristo, diz as Escrituras que essas pessoas já são conhecidas antes da fundação do mundo. Que existe, né, nos céus um livro chamado Livro da Vida, um livro no qual ali foram escritos os nomes das pessoas que haveriam de crer, receber a salvação de Cristo Jesus, antes que houvesse, olha só, o planeta Terra. Quantos anos tem o planeta? Will? Quantos anos tem o planeta Terra? Você que sabe tudo. Pena que não está aqui meu amigo. Se o Márcio estivesse aqui, ele ia me dizer. Meu amigo Márcio sabe todas as coisas. É uma enciclopédia ambulante. E antes que houvesse o planeta, o Senhor já nos conhecia. Como somos importantes. O Senhor já sabia, já nos via, já escreveu o nosso nome, o seu nome. Então, quer dizer, as pessoas, os que são do Senhor, os que pertencem ao Senhor, os filhos de Deus, que esses que recebem a Jesus, diz a Bíblia, nem todo mundo é filho de Deus. Já fica aqui uma informação, né, para passar, não sei quem é que está nos ouvindo, mas não são todas as pessoas que são filhos de Deus, mas esses filhos de Deus são os que haverão de crer no Evangelho, crer em Jesus, receber a salvação, receber a palavra, e são pessoas, sem dúvida alguma, especiais. Muito especiais, queridas, amadas, guardadas, protegidas, amparadas. Mas
Não estão isentas. Quantos amados do Senhor, nesse momento, estão em leito de dor, enferma, sofrendo com os seus familiares, passando por angústias, amados e queridos, mas sofrendo. Amado, mas sofrendo, passando por momentos difíceis. Então, continuando na nossa mensagem. Agora, então, Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Efésios 5,15. Então, vem aqui essa palavra, né? O fato de Deus nos ter escolhido, nos ter como especiais, nos ter, né, no seu reino, estar com o nosso nome no livro da vida, e o fato de nós sermos tão preciosos para Deus, a Bíblia vede prudentemente como andais. Amém? Com todo cuidado. Então, o fato de a gente ser protegido, amado, querido do Senhor, nós devemos tomar cuidado. Por isso, usar a tal da máscara. Por isso que nós temos que fechar a casa. O Senhor me protege. Os anjos do Senhor estão ao meu redor. Não preciso nem fechar meu portão. Fecha o portão aberto. Não preciso fechar a casa. O Senhor me protege meus bens. Posso deixar em qualquer lugar. Que o Senhor guarda, cuida. Vede prudentemente como andais. Não como nécios. Nécio é o tolo. Vamos falar um pouquinho mais forte, vai. Idiota, imbecil. Não como nécios, mas como sábios. Como sábios. Remindo tempos, dias são maus, andamos em dias perigosos, dias difíceis. Não preciso, o Senhor me guarda, então eu não preciso tomar remédio nenhum. Não preciso me cuidar. O Senhor me guarda, me protege. Vede prudentemente como andais. Não como nécios, mas como sábios. Não precisamos nos surpreender com o fato de que uma pessoa a quem o Senhor ama possa estar enferma. O amor de Jesus por nós não nos separa das necessidades e enfermidades comuns da vida humana. Ok. Então, não nos surpreender no fato... Então, cuidado com o que você pensa, com o que você fala. Porque no meio evangélico, ainda tem pessoas que acham que doenças, enfermidades é coisa do pecado. Está em pecado. Então, alguns até evangélicos, porque parece que ficar doente, estar enfermo, passar por um sofrimento, alguma coisa, é como se tivesse uma coisa negativa, é um castigo de Deus, é ira de Deus, é maldição hereditária, essas conversas. Então, eles até nem contam. Tem certos cristãos que nem pedem oração e nem falam, de enfermidade, porque o que vão pensar de mim? Como se fosse um castigo, um mal, a mão de Deus. Então, assim, temos isso, então acontece isso. Mas a graça de Cristo... A graça de Cristo não é um alvará, uma liminar de isenção de diabetes, reumatismo ou coronavírus. Sobre nós, a bênção do Senhor está sobre nós, a graça do Senhor, mas não foi emitido uma isenção, uma liminar que os cristãos, os crentes, nós estamos sujeitos a ser assaltados, o Senhor nos guarda, está sujeito a ter acidente,
Toma cuidado quando você dirige. O Senhor está comigo, então eu posso até fechar os olhos dirigindo, que o Senhor me guia, os anjos me guardam, né? Me protege. Vai nessa que você vai se dar mal. Cuidar, vede prudentemente comandar. Então nós estamos sujeitos a passar por todas as coisas, as aflições. Estamos aqui nesse mundo, é certo que o Senhor nos guarda, nos protege, nós somos guardados, protegidos em tudo isso, mas estamos sujeitos. Estamos sujeitos. Eu há 25 anos atrás, mais ou menos, né, tive um acidente de carro na estrada, quase morri, batida numa curva, né, um caminhão, ele estava errado, na curva ultrapassando um outro caminhão, ultrapassando outro caminhão numa curva sem acostamento. O que aconteceu? Me pegou de frente, com a minha família, graças a Deus está aqui. O Senhor, mas não, meu tornozelo, houve muitas fraturas, até hoje ainda sou manco, me deixou que nem o Jacó, passei a ser manco, até hoje ainda sinto as dores no tornozelo, dependendo do andar, das dificuldades, mas o Senhor livrou, guardou, mas aconteceu. E eu confesso que na época, a gente estava começando um trabalho, começo da Mena, estávamos começando na Mena, e houve uma certa, o diabo querendo, eu tinha saído de uma igreja, comecei um trabalho, e um pensamento que você saiu daquela igreja, daquela cobertura daquela igreja, veio essas besteiras na minha cabeça, num momento que era por causa que eu estava começando, como se fosse assim um castigo, né? Mas o Senhor logo já falou ao meu coração, e esses pensamentos tolos, sai fora, Deus, o Senhor está comigo, o Senhor, e eu estava ouvindo música, né? Cantando, louvando no carro, como sempre faço, louvando ao Senhor, louvando, adorando ao Senhor, pá! E veio a batida, e veio o acidente, veio aquilo que poderia ser o fim da minha história e da minha família. Daí, está sujeito, guardou, protegeu. Logo atrás já veio, um carro parou, e era um médico, já deu os primeiros socorros, que estava, aconteceu, mas já providenciando todas as coisas, né? Ai, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, pensou a Marta, a Maria, né? Ai, que pena. A impressão parece que Jesus um pouco, ele dá um cochilo, ele tira o olho da gente, e aí vem o mal e nos pega. E vem o mal, aquele momento que, como se Deus não está aqui. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido também, é uma frase que depois elas disseram, né? A graça... Já vimos, né? Doenças corporais nos atingem por causa da fragilidade da nossa carne e vão estar conosco até o fim. Até o fim, né? E por isso, neste tabernáculo, neste estado, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. 2 Coríntios 5:2. Isso é Paulo falando, né? E por isso, nesse tabernáculo, ele usou essas palavras tabernáculo é comparando esse corpo como se fosse uma tenda, né? Passageiro, tão frágil. Nesse tabernáculo, gememos, aspirando ser revestidos da nossa habitação celestial. O Senhor tem preparado para nós um corpo celestial. Quando você tiver com o corpo celestial, aí vai estar beleza. Aí a gente vai poder, não vai ter enfermidade, não vai ter doença, e aí você vai estar exime. Aquele corpo, com um corpo celestial, não vamos mais, né, precisar tomar injeção. Não vai ter injeção, não vai ter intubação,
como será o pulmão celestial, como é que deve funcionar, né? O corpo celestial que nos vai ser dado. Mas enquanto estivermos aqui, gememos, ser revestido da nossa habitação celestial. Mas, nesse momento, meus amigos, vocês, eu conheço alguns de vocês que estão passando um momento de dor, de sofrimento, né? Vendo a debilidade do corpo. Se eu fosse aqui numerar tantas enfermidades que existem, né? Tantas dores, tanta angústia. Mas o que importa, conta para Jesus onde é a tua dor. Isso elas fizeram certo, de vai contar para Jesus. Fala, e a palavra é, está enfermo aquele a quem tu amas. Senhor, até peguei essa frase assim e comecei a orar por alguns dos meus amigos. Senhor, está enferma aquela, você mesmo, estou pensando em você, aquela a quem tu amas. Está enfermo aquele amado a quem tu amas. Quantos irmãos preciosos que nós temos que estão enfermos. Senhor, na tua mão, entregamos as pessoas. É o que nós devemos fazer. Só contar para Jesus e deixar que Jesus, Ele sabe, Ele cuida. Ele tem um programa, Ele tem um horário, o modo de fazer, a hora, a maneira, a sua maneira no cântico, né, a mais linda, a sua resposta. E só nos resta colocar, expressar. Isso nós devemos fazer e entregar as nossas vidas na mão do Senhor. Homens aos fortões, vê aí. Mas às vezes os males vêm na nossa vida, às vezes é necessário. Homens demasiadamente fortes e sadios geralmente tendem a ser soberbos, rudes, até impiedosos, necessitando muitas vezes de serem levados à fornalha para que sejam derretidos de sua dureza. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, 71. Essa questão do mal, dos males que vêm sobre os justos, os homens de Deus, os filhos de Deus, é um assunto complexo nas Escrituras. Mas que tudo provém do Senhor, isso com certeza. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, também está escrito. Mas às vezes as aflições, as dores, o Senhor trabalha com isso. Às vezes é necessário, como aqui, né? Homens demasiadamente fortes e sadios tendem a ser soberbos. Às vezes é uma maneira de Deus quebrar o orgulho do homem, é fazer ele passar por uma dor, uma enfermidade, quebra, machuca muitas pessoas. Deus trabalha nessas aflições. Até o salmista chegou a dizer, reconheceu, né? Foi-me bom ter passado na aflição. Dá a impressão que a aflição acabou, mas ele passou por um momento de muita aflição, de dor. E ele chegou depois à conclusão, reconhecendo, porque os de Deus, os homens de fé, uma coisa você pode crer, nunca vão se rebelar contra Deus, nunca vão blasfemar, nunca vão pelos males. Porque o mal também provém, nós sabemos, como disse o Jó na sua aflição, recebemos de Deus o bem e não haveremos de receber o mal, né? Jó dizendo para aquela mulher que ele chamou de tola, ô sua tola, ô sua tonta, ô mulher, porque a mulher fala assim, acabou toda essa aflição, blasfema contra Deus, xinga a Deus, blasfema, e para que a gente morra, para que você morra, né? Ao menos ele morra, ela ficasse viúva, quem sabe arrumava um outro casamento. Aí Jó falou, não mulher, você está falando como uma tola. Recebemos de Deus o bem e não receberemos o mal. E o salmista aqui falou, reconheceu que passou por uma aflição e falou, foi-me bom.
Essa aflição que eu passei foi boa. Foi bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, aprendesse os teus caminhos. Depois de uma aflição, de uma perda, de uma dor, muita coisa muda nas pessoas. Muita coisa muda. Depois que o meu tornozelo perdeu muito da mobilidade, muitos lugares que eu poderia ir, que talvez não me fizesse bom, não seria bom, aí me fez pensar, muito bem, antes de ir, por causa da dificuldade de caminhar, de andar. Então, para que eu aprendesse, Senhor, por isso que a Bíblia fala, né, dai graças em toda e qualquer situação, porque essa é a vontade de Deus. Deus trabalha com a dor, Deus trabalha no sofrimento. Por essa razão, até mesmo cristãos altamente favorecidos e abençoados podem vir a ter de sentir uma espada transpassando seu coração, um momento do seu suplício. A aflição dos amados... Um momento só, né? Então, até mesmo cristãos favorecidos podem passar por um momento de suplício. E aqui essa frase, uma espada transpassada no seu coração, está se referindo a Maria, né? Que logo no nascimento, ela ali com a criança, com o bebezinho na mão, já foi profetizado para ela, declarado que um dia uma espada ia transpassar o seu coração. Aquele bebê, aquela criança que ela cuidou, recebeu, criou, e nós sabemos que na crucificação de Cristo, ela não fugiu, ela não foi embora não, ela estava ali assistindo. Que dor! Imagina o sofrimento de Maria, como todos, né? Mas principalmente de Maria ali, vendo, assistindo a morte, a crucificação de Cristo Jesus, e já tinha sido profetizado logo quando ela estava com a criança no colo, quando ela foi consagrar, apresentar a criança, que uma espada ia transpassar o seu coração. Então veja, faz parte, está sujeito a essas coisas, todos nós. Espada ter um momento de suplício, de dor. Dos funerais que eu passei, o mais dolorido foi para mim, perdi meu pai, perdi minha mãe, mas já com idades, né? Já avançadas, meu pai nem tanto, mas o mais dolorido foi da minha sobrinha. Perdi uma sobrinha. Quantos anos ela tinha quando faleceu? 31. Thelma, minha sobrinha, 30 e poucos anos, com 2 crianças ainda pequenas. Naquele dia, naquele momento, na nossa família, foi uma dor muito forte, ver uma vida tão nova, moça tão temente a Deus, dedicada ao Senhor, um ótimo testemunho, só coisas boas, mas foi acometido de uma enfermidade, foi se agravando, agravando, e passamos ali, sentimos essa espada no coração, um momento de suplício, um momento de dor, um momento de angústia. O contrário, veja só, né, da minha mãe, o passamento da minha mãe foi um momento até glorioso, posso dizer. A gente acompanhou no quarto, se despedindo dela, ela chegou para mim, olhou para mim e falou: filho, acho que chegou minha hora de partir, né? E nós estávamos tão tranquilos, ela estava tranquila, e eu falei: sim, mãe, logo, logo você vai estar com o Senhor. E a gente ali foi um momento de carinho, de amor, e eu pude, assim, a gente pôde ver o passamento de uma maneira até gloriosa, de uma maneira confortante, consoladora.
né? Mas da minha sobrinha foi doloroso, foi muito triste, muito. Cada vez que eu olhava para as crianças ali naquele lugar, eu chorava. Né? Eu chorava principalmente pelas crianças, né? Ver os dois pequenininhos ali, né? Velando a mãe, que não é o normal, né? Crianças velando a mãe. Né? As crianças ali, quer dizer, esse é o normal, não é o contrário, né? Porque às vezes tem pessoas, as mães podem estar velando os seus filhos, e minha cunhada estava ali velando meu irmão, a sua filha querida. Então, Vinícius, vamos lá. A aflição dos amados do Senhor é sobretudo para o bem de outros. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. João 11:4. Então, baseado nesse testemunho de Jesus, às vezes, as nossas aflições, a tua aflição, ela vai ser, às vezes, bênção para outras vidas, como foi, né? Jesus disse, essa enfermidade é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Depois o Lázaro veio a falecer, né? Quando Jesus chegou lá em Betânia, já havia 4 dias que ele estava sepultado. Né? E Jesus disse essa frase, que aquela enfermidade, aquela dor, era para a glória do Senhor, a fim de que o Filho do Homem seja glorificado. Então, muitas vezes, outras pessoas vão ser abençoadas com o sofrimento que você está passando. Aquilo vai redundar em glória, em bênção para outras vidas. Às vezes o Senhor permite que venha o mal sobre a nossa vida para abençoar outras pessoas que vão ver aquilo que você está passando, a tua confiança, a tua fé que vai estar sendo provada, testada, ou até a perda daquele ente querido, mas a sua firmeza, a sua confiança no Senhor, o seu testemunho, porque o Lázaro, 4 dias que tinha sido sepultado, olha, é difícil para mim entender como é que as coisas aconteciam, a tradição, a cultura judaica daquela época. Hoje em dia, quando você perde alguém, vai no enterro de uma pessoa, aquela dor, tem o velório, que hoje em dia quase nem tem mais o velório, não é? Mas eu me lembro da época dos velórios, eu me lembro na minha época de infância, que era comum os velórios serem nas casas. Era comum ir nas casas. E realmente, tinha cafezinho, tinha bolinho, servia nas casas, servia, né, na rua. E aquela noite, sempre passava uma noite, e as pessoas ficavam ali consolando, confortando, até o outro dia. Mas naquela época, veja só, já tinha passado 4 dias que o Lázaro tinha sido sepultado e ainda estava uma turma na casa, na mansão da Marta Maria deles lá consolando, confortando, comendo, bebendo. Ô, turma esquisita, né? 4 dias, não sei quanto tempo, aí desculpa que estavam lá para confortar. Mas eu acho que depois que no enterro, depois que enterra, acho que a turma, o maior consolo, conforto é ficar sozinho, né? Ficar em paz, sossego. E eles estavam 4 dias, quando Jesus chega, estava ainda lá na casa, o pessoal lá confortando, consolando, enchendo o saco da família, daquela turma lá, e chegava mais gente, porque eles eram conhecidos, eram famosos, gente importante. Então estavam lá, quando Jesus chegou, ainda a casa estava cheia, lá de gente consolando e confortando.
Continuando, Vinícius. Jesus sabe de tudo a nosso respeito, mas é um grande alívio derramar nosso coração diante dele. Sim. Cristo é o confidente que jamais nos trairá, o amigo que jamais nos rejeitará. Existe uma doce certeza em contar para Jesus onde é a tua dor. A certeza de que Ele vai nos apoiar em nossas dificuldades. Ok. Então, contar para Jesus, sim. Isso, e Jesus, quando soube a notícia, porque Jesus tinha a hora certa dele chegar, ele ainda esperou 2 dias. Provavelmente quando ele chegou, o rapaz, quando encontraram Jesus soube da notícia, o Lázaro morreu. Jesus ainda fica 2 dias no lugar onde ele estava. E aí depois Jesus chega. Vai chegar no 4º dia. Depois, no 4º dia, Lázaro já estava sepultado. E uma das maneiras de saber que eles eram pessoas prósperas é porque colocaram ele num sepulcro de uma rocha. Não era qualquer pessoa que tinha, só as pessoas abastadas que tinham um sepulcro no túmulo, numa rocha, como foi o de Jesus, né? Jesus viveu humildemente, mas a Escritura fez questão, ele teve um túmulo de um milionário, de um rico. Jesus foi colocado num túmulo novo, numa rocha que foi providenciado, né, para ele, lacrado por fora com uma pedra. Né? Isso era se fosse deixar por conta daqueles judeus fariseus, iam jogar Jesus para os cachorros comer os ossos dele, ou iam querer dar um tratamento vil ao corpo de Cristo. Mas Jesus foi colocado em lençóis finos, embalsamado, com especiarias que eles prepararam o corpo dele, colocaram ali naquele túmulo, como o Lázaro também. Né? E foi naquela região, até hoje tem lá os registros, existe se é verídico ou não a casa deles, o túmulo do Lázaro, tudo isso lá tem nos lugares virou lugar de tradição. Agora conta para Jesus. Nós devemos abrir o nosso coração. Contar é nosso dever. Você pode contar, contar para Jesus a tua dor. Jesus é um amigo e a gente pode conversar, abrir o nosso coração, falar, né, o teu sofrimento, aos seus pés, tudo isso, sim, no sentido de expor, se colocar, abrir, conversar. Ele é alguém vivo, é uma pessoa viva. Né? Eu tenho o meu lugar de encontro com Jesus. O lugar onde eu estou fazendo essa transmissão aqui. Aqui, tem uma janela, eu passo horas ali sentado, ele me autorizou, Jesus. E de joelho, já orei muito de joelho, mas agora já não dá mais, nem para ficar de joelho. Jesus me ouve sentado mesmo, é meu amigo, e a gente conversa, abre o meu coração, gosto de orar de olho aberto, bem aberto, olhando para o céu. Esse é o meu momento de contar. E abro, falo com o meu Senhor, todo o meu coração, e oro por vocês, clamo nas minhas orações por todos os ouvintes, vocês que me ouvem, acompanham essas mensagens, e é o que nós devemos fazer. Isso sim, existe uma doce certeza em contar para Jesus onde é a tua dor, e a certeza de que Ele vai nos apoiar em nossas dificuldades. Amém. E possível que Ele se disponha a contar-lhe o motivo da sua aflição. É possível, né? Faltou acento ali. Que Ele se dispõe a contar-lhe o motivo da sua aflição. Mas, se não o fizer, levará você a se dispor a aceitar a vontade divina com paciência, mesmo sem saber qual a razão. Né? Então você pode falar o porquê, Senhor, me revela, porque Ele revela a vontade, as coisas ao nosso coração.
Ele vai nos revelar. Ou, do contrário, também, mesmo que você não saber a razão, mas aceitar a vontade divina. Né? Aceitar. Então, é o que elas fizeram. Conta para Jesus. Vamos falar para Jesus o que está acontecendo. Aquele a quem tu amas. E você pode chegar para Jesus e falar, Senhor, tu que me amas, eu sei do teu amor, eu sei que tu me amas, e eu estou passando por essa dor, essa angústia, essa aflição, e você expor, não como alguém indigna, mas alguém amada, amado, amada, aquele a quem tu amas está sofrendo. Ele poderá colocar a verdade em sua mente para alegrá-lo, fortalecer seu coração por meio da sua presença, ou ainda lhe oferecer conforto inesperado, fazendo você se gloriar em suas aflições. Jesus, hein? Fazendo você até se... Senhor, estou passando por essa dor, essa angústia, mas isso eu tenho certeza, de acordo com a tua palavra, isso vai redundar em glória, eu vou ser abençoado, eu hei de ver a tua vitória, o triunfo, a tua graça. E você até vai agradecer pela aflição, pela dor, pelo momento tão difícil que você está passando. Um momento tão delicado, mas junto com Ele, diante dEle, e com Ele, falando com Ele, invocando o nome dEle. Vamos, né? E aí Ele vai aqui falar para você aquela palavra, eu irei adiante de ti. Senhor. O que importa é, vá adiante, Senhor, vai comigo, vai na frente, Senhor, e tudo será resolvido. O Salmo 62, 8. Vinícius. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio, a pessoa onde busco proteção, confiança e esperança. Salmo 62, 8. Né? Confiai nele, ó povo, em todo tempo. É isso. Agradecer ao Senhor, falar, confiar e derramar. Derramar perante Ele o vosso coração. Derramar. É chorar, é rir, é dar graças. É como que você fala com seu amigo, que você fala com a sua esposa, como você fala com uma pessoa. Fala. Fala com Ele. Derrama, diz aqui, ó, derramando perante Ele o vosso coração. Fazendo dele, ó, Deus é o nosso refúgio. O que é o refúgio na Bíblia? O que é? Eles, antigamente, as pessoas quando estavam com medo, ameaçadas, elas iam buscar uma cidade de refúgio. E refúgio, a ideia de refúgio é um lugar onde você busca proteção. Naquele lugar você estaria protegido. Por exemplo, uma pessoa matou alguém sem querer, matava alguém. Existiam umas cidades que naquela cidade, se você chegasse, o vingador, que tinha o vingador do sangue, né? A pessoa, se você você matou o meu irmão. Eu sou o vingador do sangue do meu irmão. Eu vou te catar, onde eu te catar eu posso te matar. Eu posso acabar com você, fazer justiça com a minha própria mão. E o cara que fazia? Ele ia para uma cidade de refúgio. Entrando naquela cidade, entrou o vingador do sangue, não podia entrar. Ele estava protegido. Esse é o refúgio, lugar de segurança. Ali é salvo-conduto. Ali eu estou protegido, não vou ser preso. Ali a polícia não vai poder me prender, não vão poder me matar. Eu sei, é meu habeas corpus. Meu lugar de refúgio, meu lugar secreto. Refúgio, é o meu refúgio, onde eu busco proteção, onde busco confiança e esperança. É o Senhor, na presença dEle. Estou precisando de conforto, refúgio, proteção. O Senhor é meu refúgio. Não foi em vão que Maria e Marta contaram a Jesus o que havia sucedido.
e não será em vão que qualquer um de nós busquemos sua face ao passarmos por aflições. Lembremos-nos também que Jesus pode conceder a cura. Também isso é maravilhoso, né? Olha só, Ele pode conceder. Por favor, se você está passando cura, necessidade, precisando de cura, conta para Jesus. Não conta para o São Pedro, não conta para o São Paulo, não conta, vai para os santos. Não, a Bíblia não fala, nunca está na Bíblia que você devia contar. Iam contar, vai contar para Maria, vai contar para Maria, vai contar para Jesus. Jesus. Aliás, até tinha similidade, né? A Maria contar para outra Maria. Vai contar para é Jesus. Não, por favor, é Jesus. Não mais ninguém. E mais nada. Porque Salmo 103, 3-5, é quem? Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Salmo 103, do 3 ao 5. Então tá, ele é o Senhor. É o Senhor, é Ele. Perdoa, se é questão de pecado, é Ele que perdoa todas as minhas iniquidades. Na cruz já me deu perdão, e o perdão já foi dado. Porque quando foi feito o Salmo, Jesus ainda não tinha morrido. Ainda faltava aqui, talvez, uns 800 anos para Jesus morrer. Agora Ele já perdoou. Ele já perdoou todas as minhas iniquidades. Ele quem sara todas as enfermidades. A cura é dele. Redime a sua vida. Redime, que significa redimir? É comprar, adquirir, possuir, ter para ele. E você não quer isso? Redime a minha vida. Ele que, eu quero, Senhor, ser teu, me toma, minha vida nas tuas mãos, me agarra. Isso é redimir. E comprar, ele comprou com o sangue dele na cruz. E te coroa com graça e misericórdia. É tudo que um homem pode precisar nessa vida. Então, toda a tua necessidade está com Jesus. Então, conta para Jesus onde é a tua dor. E Ele te ajuda a suportar, a levar a cruz. E te renova. E farta de bens também. Bens aqui, riquezas, prosperidade, necessidade, tudo. Dele procede todas as coisas. Ele vai te fazer abençoado, próspero. O que quer dizer isso? Você vai ter não somente para você as suas necessidades, e ainda você vai ter para repartir, ajudar, socorrer outras pessoas. Essa é a posição dele. Essa é a promessa dele, de suprir você de uma maneira tão abundante, superabundante, transbordante, que você vai ter e ainda vai ajudar, repartir. Farta de bens. A tua velhice, isso é comigo. A tua velhice, a tua mocidade se renova como a águia. Estou precisando dessa renovação. Ok? Mais um. Acabou já o nosso tempo. Não há necessidade alguma de se reservar. Não é preciso temer que ele vá tratá-lo com frieza, indiferença ou deslealdade. Cristo é o confidente que jamais nos trairá, o amigo que jamais nos rejeitará. Em Jesus podemos confiar todas as nossas dores e sofrimentos. Amém. Desde a nossa decadência moral até a nossa tosse intermitente. Podemos ir a Ele até quando nosso fôlego falhar, pois Ele mesmo foi quem nos deu pulmões de vida. Amém. Você está com dificuldade aí respiratória, Ele que fez esse pulmão, que Ele assopre vida. Foi Ele mesmo quem criou todos os nossos membros, redimiu-os todos e há de nos levantar um dia do túmulo. Amém. Vá imediatamente a Ele e diga:
referindo-se a você mesmo: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas, olha para mim. Amém? Mais uma, deixa eu ver o que fala. Vamos lá. Só uma declaração, falamos na semana passada, mas uma declaração que você pode fazer. Quero simplesmente colocar a salvação da minha alma inteiramente em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o único Salvador dos perdidos. Amém? Ok. Então, quero colocar quero simplesmente colocar a minha salvação da minha alma inteiramente em Cristo, Salvador dos perdidos. E aqui Colossenses, lê esse último, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Em tudo dai graças. Então, conta, o propósito da mensagem hoje, as irmãs lá, precisam que Jesus soubesse. Conta para Jesus. Tá certo. É o que você deve fazer. Conta para Jesus onde é a tua dor. O que está acontecendo. E descansa. E dá graças. Senhor, esse problema na tua mão vai ser uma bênção. Eu já dou graças porque o Senhor vai dar uma solução e o seu nome há de ser glorificado, o seu nome há de ser exaltado e eu dou graças por isso. Pai Santo, Senhor, queremos, Senhor, entregar nas tuas mãos a nossa dor, a dor daqueles que estão passando esse momento tão delicado, difícil, esses amados, pessoas amadas, queridas que estão sofrendo, enfermas, doentes, sendo afligidas, necessitados. Senhor, está enfermo, está sofrendo, está aflito aquele a quem tu amas. Toma, Senhor, em tuas mãos, envia, Senhor, a tua palavra, dá ordem, Senhor. Oh, Senhor, tu, Senhor, disseste para Lázaro, 4 dias morto, Lázaro, sai, vem para fora. E o Lázaro veio, vivo, andando. Nosso Senhor, e aquilo fez, o seu nome foi exaltado, foi engrandecido. Quanta gente, Senhor, passou a crer em ti, Senhor, com esse testemunho, com esse milagre. Assim, Senhor, também, Senhor, glorifica teu nome nesses enfermos, nesses doentes, trazendo cura, salvação, libertação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, boa noite. Terça-feira, a mensagem colorida no YouTube. Aguardo um contato de vocês também conosco.